Boa noite. Nos vídeos anteriores, nós abordamos a declinação dos diversos tipos de adjetivos. Neste e nos próximos vídeos será abordada a formação dos graus comparativo e superlativo dos adjetivos. Façamos algumas observações introdutórias. Substantivos designam objetos concretos ou abstratos: casa, árvore, homem, telhado, bondade, segurança. Todos esses substantivos servem para designar objetos ou concretos, espaço-temporais, ou abstratos, como bondade, segurança. Adjetivos, por sua vez, designam propriedades de objetos. Por exemplo, grande, azul, retangular, bom, útil. As propriedades expressas por um adjetivo podem ser consideradas a partir de 3 graus: do grau positivo, do grau comparativo e do grau superlativo. O grau positivo indica simplesmente que um objeto possui uma dada propriedade. Propriedade essa expressa linguisticamente pelo adjetivo. O grau comparativo indica que um objeto possui uma propriedade em um grau superior, inferior ou igual à posse que um outro objeto tem dessa mesma propriedade. O grau superlativo, enfim, indica que um objeto possui uma propriedade em um grau máximo ou mínimo relativamente a um conjunto de objetos ou relativamente ao que é usual. Ao serem abordados os graus comparativo e superlativo em latim, são feitas as seguintes distinções. Quanto ao comparativo: comparativo de superioridade, comparativo de inferioridade e comparativo de igualdade. Quanto ao superlativo: superlativo de superioridade e superlativo de inferioridade. Essa classificação é comum nas gramáticas latinas e nas gramáticas portuguesas. No entanto, só há formação por meio de sufixos para o comparativo de superioridade e o superlativo de superioridade. Cabe então a pergunta: por que as línguas não possuem sufixos para a formação do comparativo de inferioridade e do comparativo de igualdade? Do mesmo modo, pode-se perguntar por que as línguas não possuem sufixos para a formação do superlativo de inferioridade. Resumindo, porque apenas formam-se comparativos de superioridade e superlativos de superioridade, apesar de as gramáticas distinguirem 3 tipos de comparativos e 2 tipos de superlativos. Então, retomando as perguntas: por que só há formação por meio de sufixos para o comparativo de superioridade e para o superlativo de superioridade? Por que as línguas não possuem sufixos para formar o comparativo de inferioridade e de igualdade e o superlativo de inferioridade? Então, nós temos aqui nesse quadro a formação por sufixação do comparativo. Só há comparativo de superioridade, é a formação por sufixação dos superlativos. Só há superlativo de superioridade. Não há formação nem do comparativo de inferioridade, nem do comparativo de igualdade, nem do superlativo de inferioridade. As respostas a essas perguntas ficam claras tão logo se considere o seguinte: os adjetivos designam propriedades
dos objetos. Essas propriedades, em geral, formam pares opostos. Nós temos alegre, triste, em grego, hilaros, liperos, alto, baixo, em grego, hypselos, brachus, bom, mal, agathos, kakos, claro, escuro, faneros, skoteinos. Nesse sentido, a oração "o muro A é mais alto do que o muro B" é equivalente à oração "o muro B é mais baixo do que o muro A". Em ambas as sentenças ocorrem formas comparativas de superioridade. É totalmente prescindível, portanto, a expressão com o chamado comparativo de inferioridade, menos alto que. A oração "o muro B é menos alto do que o muro A" é equivalente tanto à expressão "o muro A é mais alto do que o muro B", quanto, se quiser tomar o muro B como sujeito da frase, "o muro B é mais baixo do que o muro A". Tem-se assim como expressão contraposta a expressão "mais alto do que", não a expressão "menos alto do que", mas antes a expressão "mais baixo do que". Usa-se assim sempre o comparativo de superioridade. Quer se diga "o muro A é mais alto do que o muro B" ou "o muro B é mais baixo do que o muro A", tem-se sempre formas do comparativo de superioridade e não do comparativo de inferioridade. Vamos ver alguns exemplos na língua grega. A expressão contraposta a "um muro mais alto", em grego, teichos hypeloteron, será não tanto "um muro menos alto", teichos heton hypsilon, expressão que é possível também em grego, mas antes a expressão "um muro mais baixo", teichos brachyteron. O mesmo vale para o superlativo. O chamado superlativo de inferioridade não ocorre em grego. O uso do advérbio hexta mais um adjetivo no positivo, se ocorrer em grego, é extremamente raro. A expressão contraposta a "o muro mais alto", teichos hypselotaton, é o muro mais baixo, teichos brachytaton, não o muro menos alto. Uma expressão que, se fosse possível ser formulada em grego, seria teichos hexta brachü. Nesse sentido, usa-se sempre o superlativo de superioridade. Com relação ao comparativo de igualdade, x é tão grande quanto y, trata-se, na verdade, de uma oração comparativa de quantidade. Uma oração em que nós temos a expressão tão quanto. Por exemplo, era tão inteligente quanto disciplinado, era tão inteligente quanto o irmão. Em grego, esse tipo de oração é formado pelas expressões hosson tossuton ou hosso tossuto, e em latim pela expressão tam quam. Essas observações introdutórias e preparatórias justificam que a abordagem dos graus dos adjetivos gregos concentre-se no estudo da formação por sufixação e no estudo de algumas regras de uso apenas do comparativo de superioridade e do superlativo de superioridade. Isto é, nós não consideraremos o chamado comparativo de inferioridade e tampouco o comparativo de igualdade. Do mesmo modo, nós não consideraremos o chamado superlativo de inferioridade. No próximo vídeo, serão então abordadas as regras para a formação do comparativo de superioridade e do superlativo de superioridade.